Como foi o seu processo do seu envolvimento? Como é que você começou a trabalhar com esse tema, né, do afundamento dos bairros? Como foi que você se envolveu com a temática? Você poderia relatar um pouco para a gente como foi esse seu processo? Desde quando você vem estudando o tema? Certo. Bom, em 2020, quando a gente já estava em isolamento, a gente e aí ainda não estava começando a se falar sobre quais seriam as medidas, né, para como que faria a retirada das pessoas de lá, porque o tremor de terra foi em 2018, mas só em 2019 é que saíram os laudos, né, a atribuição de todo o processo à mineração, tá? E aí chegou em 2020, a gente estava em isolamento e fazendo muitas lives, né? Aí veio em agosto, o Dia do Patrimônio, e a gente resolveu fazer uma live com o IAB. O IAB me convidou, né, e convidou o IFAM para falar também, para falarmos sobre a questão do patrimônio nessa área, porque até então a gente não sabia. Em 2020, né, no meio do ano de 2020, 3 anos atrás, a gente via que aquele patrimônio estava lá deteriorando, mas as remoções não haviam começado ainda. Mas a gente estava tendo notícia, era o quê? Das rachaduras, da iminência de afundamento abrupto e tal. Aí também os alunos começaram, um grupo de alunos fez uma intervenção lá no Pinheiro. Alunos que eu tive em design fizeram uma intervenção no chão do Pinheiro, escreveram bem grande: Maceió afunda em lágrimas. Foi bem noticiado isso, né? Até então, como eu disse, bastante já avançado o processo de rachaduras, as pessoas sem saber, aquele medo e, somado a tudo isso, o processo de isolamento por causa do Covid. Então, foi nessa época, mais ou menos no meio do ano de 2020, há 3 anos, que, assim, por essa cobrança dos alunos, eles falaram: e aí, Adriana, o que vai ser do patrimônio? E eu não sabia direito, não é que eu não estava envolvida, mas eu procurava me informar, mas eu não estava sabendo o que ia ser. A partir daí, eu resolvi tomar um posicionamento e me envolver. Já tinham duas professoras, né, que é a Carol, né, a professora Carolina e a Regina Celli, que já estavam tratando a questão nas disciplinas de arquitetura, mas ainda não sob o ponto de vista assim, das remoções ou dos efeitos para a cidade, porque em 2020 a gente ainda não tinha esse quadro que tem agora. Aí eu resolvi me envolver, foi em 2020, né, pesquisar, buscar, né, primeiro, a minha preocupação rápida foi inventariar esse patrimônio. Eu sou da área de patrimônio, na arquitetura, no urbanismo, a gente, né, tem todos os danos que estão sendo listados, né, que a gente está vendo para a cidade, né, para arquitetura, mas a minha área específica é patrimônio. Então aí foi quando eu me preocupei que o primeiro passo para qualquer coisa que viesse a ser feita no futuro, se fosse demolir, se fosse transformar, né, restaurar, é inventariar. O que é fazer um inventário? É você registrar todo aquele patrimônio na forma como está naquele momento. Só que o processo de remoção veio e começou em 2021 e atropelou tudo, porque o Bebedouro é um bairro que é protegido inteiro, sejam os casarões até as casas mais simples, né, as casas mais luxuosas até as casas mais humildes, não importa, o Bebedouro todo é protegido, né, legalmente pelo plano diretor. E aí as remoções atropelaram tudo, porque a gente teria que ter tido um plano de remoção, né, aí entre outras questões, mas enfim, a minha preocupação em 2020, e aí em 2021 eu criei, logo no começo do ano, um grupo de trabalho. Eu juntei 28 pessoas, tinha pessoas do município, da prefeitura, na época era a SEDET, do governo do estado, do IFAM, professores da UFAL, da arquitetura, de outros cursos. Eu juntei um grupo enorme, bem multidisciplinar, para a gente fazer o inventário participativo, porque é obrigatório que tenha a participação das pessoas, né, dos bens culturais daquela região. E o patrimônio cultural, ele engloba tanto o construído, que são as edificações históricas, quanto o patrimônio imaterial, que é aquilo que é intangível, ou seja, né, as celebrações, as festas típicas,
as festas, as celebrações, os grupos de folguedos, né? O conhecimento daquelas pessoas que moravam lá, que tinham uma relação de proximidade entre si, de família, e também moravam, havia muitos anos naquela região, para produzir os folguedos, né? Grupos de quadrilha, de coco de roda, né? Tem bastante ali na região, principalmente bebedouro, mutante. Então, assim, a minha preocupação foi fazer esse inventário. Eu passei o ano de 2021 todo tentando desenhar esse projeto, porque também, como eu disse, a gente não sabia, não tinha, assim, nada definido por parte de prefeitura, como ia ser feitas remoções, o que ia fazer, como ia fazer. Outro problema sério que a gente tem quando fala em patrimônio, principalmente o material, é que a gente não tem nenhum plano diretor atualizado, né? Então a área do bebedouro ela é protegida legalmente pelo plano diretor, só que o nosso plano diretor vigente é de 2007. Ele já tinha que ter sido revisto há muito tempo, ele está atrasado, né? Na gestão da prefeitura anterior isso não foi feito, na gestão atual não está sendo feito, e é o plano diretor que determina, né, o que cada área da cidade, cada bairro, cada lugar pode construir, o que pode ser demolido, o que é considerado patrimônio, o que é protegido. Então, assim, a gente tem uma legislação muito frágil, um plano diretor que não está atualizado, e por conta de tudo isso, a gente atuar em patrimônio ficava complicado, entendeu? Então a minha preocupação era o que eu posso fazer nisso? Minha grande preocupação era onde que eu posso contribuir, sendo arquiteta e trabalhando na área de patrimônio, onde que eu posso me inserir nisso daí? Então a minha preocupação foi fazer esse inventário. Fiz um projeto, aí a gente teve auxílio da Fundeps para fazer o projeto, entreguei, mas tem mais de um ano que eu não tive retorno da Fundep sobre isso. A gente apresentou esse projeto de inventário para o grupo de a gestão dos bens extrapatrimoniais, né? Eles se interessaram pelo projeto, mas também aconteceu uma série de coisas no decorrer, né? Isso foi em 2021, eu entreguei o projeto, em 22 eu passei o 22 inteiro esperando o retorno da Fundeps, que não veio, porque para a gente fazer esse inventário, a gente precisa de equipamentos. Então, você vai pegar, por exemplo, uma edificação histórica, ela precisa ser escaneada com equipamentos próprios. A gente não chega com uma trena, igual você medir uma cozinha em casa, né? Você precisa ter equipamento de escaneamento a laser, você precisa ter equipamentos próprios para isso. E a gente não dispunha de nada. Então, o projeto foi para isso, um projeto de extensão, né? E como eu disse, o grupo de gestão de bens extrapatrimoniais topou, que assim se interessou, considerou importante esse trabalho, a gente enviou, mas não tivemos retorno. Mas aí nesse tempo também eu mandei para o comitê de ética da UFAL. Aí o retorno foi bem desfavorável pela metodologia que a gente empregava, porque a metodologia que eu coloquei para esse inventário foi a metodologia usada pelo IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico, que, como eu disse, é uma metodologia participativa, que pressupõe participação dos moradores. E aí, como a gente está com a tragédia em curso, ela não foi finalizada, ela não foi acontecida, né? Como falam, né? Como o Braskem divulga, evitou-se uma tragédia. Não evitou. A tragédia está em curso, né? Na vida de cada uma das pessoas que foi separada da sua casa, do seu bairro, da sua vizinhança, né? Do seu comércio, do seu trabalho, da sua escola, enfim. E para a cidade também. Então, como a tragédia está em curso, eu esbarrei, o comitê de ética fez uma série de questionamentos e até dificultou assim, o processo nessa metodologia do IPHAN, o que me fez modificar o projeto. Aí eu não desisti dele não, até não veio resposta da Fundep. Aí foi quando eu resolvi fazer um memorial, né, um memorial de assim, levantar o como é que era, porque assim, hoje a gente vê muitas pesquisas sendo feitas, felizmente, hoje tem mais do que tinha há 2 anos, há 3 anos, né, mas sobre os danos já causados para as pessoas, né, enfim, para a cidade e tal. O meu memorial, ele visa manter viva a memória, o bairro, assim, não como um museu, né, uma coisa congelada no tempo, mas assim, registrar as histórias de vida das pessoas, entendeu? Aí com uma outra metodologia,
Aí eu me capacitei no Museu da Memória de São Paulo, fiz uma capacitação para formação de núcleo e estou abrindo agora uma outra extensão para formar um núcleo de recolher histórias de vidas dessas pessoas, né, para manter essa memória viva, porque eu tenho pessoas no meu grupo de outras áreas, né? Então, por exemplo, quem está comigo, Carlos, do Cotidiano Fotográfico, é um fotógrafo que tem feito bastante, né, o registro da tragédia toda desde o começo, né? E morador. E ele está nessa capacitação comigo, nesse grupo. A gente tem conversado muito, a gente fala, olha, até o registro está complicado, né? Porque hoje a gente pega lá, as casas estão desocupadas, mas se você for no Mutange, as pessoas já não sabem mais onde elas moravam. Ela chega, ela não sabe dizer mais onde era a casa dela, né? Por quê? Porque já foi demolida. Então a gente está num processo assim de transição. Se você pegar Bebedouro e Pinheiro, hoje está lá, é um momento de transição desse patrimônio, que ele está desocupado. Quando aquilo for demolido, a gente não encontra mais nada. No Google, a gente já não encontra mais a região que está bloqueada, né? Pelo as vias, a via, né, da Major Cícero de Góes Monteiro, do mesmo jeito que os carros não entram, o Google Street View também não. Então, nem aquelas imagens por Google ou por Google Earth, a gente não consegue mais, a pessoa não consegue localizar a própria casa no mapa. Então, assim, hoje o meu memorial, ele visa recolher, assim, o maior número de informações, né, e com as pessoas também, mas de forma, assim, de forma com que as pessoas participem voluntariamente. Então, abrir também pela Wikipédia, tem uma parceria. Então, de forma que seja assim, parta das pessoas, para eu não esbarrar nessa questão dos gatilhos. A metodologia do Museu da Pessoa é uma metodologia diferente do IFAM, até porque são produtos diferentes, são objetivos diferentes, né? E hoje eu estou com esse trabalho de extensão, que é a formação desse memorial, para manter vivo aquilo, que a gente não sabe o que vai ser feito. Como eu disse, o plano diretor está aí, está na mão do prefeito, está na prefeitura, não foi fechado, deveria ser, e é o plano diretor que vai determinar o que vai ser feito daquela área, né? Então, enquanto isso não acontece, e para que essa área se mantenha viva, né? E assim, em muito pouco tempo, né? Pega crianças que foram retiradas das escolas e tiveram que mudar de escola. Para uma criança, 5 anos é muito tempo, né? Então, muito rapidamente, aquilo tudo vai ser esquecido. E não pode ser esquecido, né? Como é que funcionava o bairro, como é que funcionava as relações de vizinhança, as socialidades, né? E para os idosos também é um risco imenso, porque para os idosos tem a questão da idade mesmo avançada, né? 5 anos para uma pessoa de 75, de 80 anos é tempo demais para esperar, né, o que vai ser feito. A memória que eles têm, 5 anos, a gente não sabe se vai contar com essas pessoas mais, né? Então eu estou tentando hoje nesse trabalho, meu objetivo é recolher essas memórias, essas histórias de vida, entendeu? Para manter vivo o que era, né? Não o que era num passado saudoso, não isso, mas para manter vivo, sabe, essas histórias, esse bairro, para ele continuar existindo, esses bairros em Maceió, porque senão a tendência é eles deixarem de existir, inclusive no mapa já não estão existindo e daqui a pouco na memória das pessoas ele também passa a não existir, né?